Muito bem, Isaías capítulo 66, verso 22. Vai cumprir exclusivamente durante o milênio ou é uma profecia que cumpre na eternidade? Vamos ler aqui, Isaías 66, 22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Há muitos que acreditam, né, que vai ter um milênio terrestre aqui nessa terra, né, com nações salvas habitando a terra no milênio aqui. E esses que acreditam assim, pega essa profecia de Isaías 66, Isaías 65, entre outras, e diz que essas profecias estão falando de um reino milenar, né? Durante o milênio na Terra, então as nações estão em paz. E aqui você vai encontrar, inclusive, segundo essa interpretação, algumas pessoas ainda morrem, você ainda vai ter crianças nascendo. Então, é assim que essa linha interpreta. O dispensacionalismo, por exemplo, é uma dessas crenças, né? A crença dispensacionalista, entende que a igreja é tirada da terra algum tempo antes de iniciar o milênio. Alguns chegam a dizer 7 anos antes. 7 anos antes de iniciar o milênio, a igreja é tirada da terra. E aí eles acreditam que tem um outro grupo de salvos que não vai ao céu, mas são os salvos para o milênio. Então você tem os salvos, a igreja, que é tirada da terra, e aí depois, nesse período, é o tempo do arrependimento dos salvos que vão entrar no milênio. Aí, esses salvos do milênio, eles vão então desfrutar de um estado de vida longeva, porém eles ainda morrem e também nesse período ainda nascem crianças. Por que que eles citam que Isaías 66, 22 é no milênio e não na eternidade? Porque aqui tem um momento aqui que falou assim: assim há de estar a vossa posteridade. Nesse trecho aqui, eles fazem a leitura literal do texto. Já que está falando vossa posteridade, na leitura literal significa nascer filhos. Então, isso aqui seria no milênio. Vai estar nascendo filhos. Eu vou mostrar que posteridade aqui não é uma leitura literal, mas figurativa, espiritual, e vou provar na Bíblia que a leitura deve ser essa. Mas vou primeiramente demonstrar por que a interpretação literal aqui, que vai ter gente viva aqui na Terra durante o milênio, inclusive gerando filhos, por que essa interpretação não bate com toda a Bíblia? Por que essa interpretação não se sustenta? Eu vou mostrar aqui agora, e aí depois da gente ver que essa interpretação literal ela é inviável, eu vou mostrar a verdadeira interpretação desse versículo. Bem, essa interpretação aqui ela é inviável, já começa porque quando a gente estuda tudo na Bíblia sobre a volta de Jesus, a gente descobre que não tem dois grupos de salvos. Para essa interpretação aqui ser viável, tem que ter no dia da volta de Jesus dois grupos, a igreja e um outro grupo que também vai entrar no milênio sem ser destruído na volta de Jesus. E eu vou provar na Bíblia que essa interpretação ela não se sustenta. Primeiramente, em Apocalipse capítulo 20, versos 5 ao 6, lá mostra claramente que entre a primeira ressurreição e o início do milênio não tem um espaço. Então já tem um erro aí na linha que acredita no milênio habitado. Geralmente eles vão dizer que entre o momento que a igreja é arrebatada e o início do milênio tem um tempinho. Eles costumam falar que a grande tribulação final, a igreja não passa por ela. Então eles falam que é um outro grupo que passa pela grande tribulação para então desfrutar do milênio na terra. Já aí a gente tem um problema, porque Apocalipse 20, versos 4 ao 6, lá diz assim, ó, esta é a primeira ressurreição. E aí lá diz assim, ó, os outros mortos não revivem,
até completar 1000 anos. Então a Bíblia está mostrando claramente que o milênio começa na primeira ressurreição. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que o milênio começará algum tempo depois da primeira ressurreição. Então você já tem um problema aí, porque no dia da primeira ressurreição já começa o milênio. Só isso aí já coloca em xeque a interpretação de que tem um outro grupo além da igreja desfrutando do milênio. Por quê? No dia da volta de Jesus, quem estiver preparado vai subir com ele para o céu. E quem não estiver preparado, não existe tempo para o milênio. O milênio já começa ali. E todos que vão participar do milênio vai ser arrebatado e subir com Cristo para o céu na primeira ressurreição. Isso é o que diz a Bíblia. Não tem nenhum texto que fala do milênio começando 7 anos ou algum tempo depois da primeira ressurreição. Mas se fosse só isso, de repente daria para dar um jeito. Mas tem outros probleminhas aqui. É que tem muitas passagens mostrando que no dia da volta de Jesus, quem não estiver preparado vai ser destruído. Então não sobra ninguém para um milênio na terra. É um problema de interpretação sério aqui. Quer ver, ó? Em Mateus capítulo 24, verso 37 ao 39, Jesus diz assim, ó: porque assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus fala que aqueles povos que não prepararam, quando veio o dilúvio, levou a todos, destruiu a todos. E aí Jesus fala, do mesmo modo será no dia da vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando que a volta dele vai ser como o dilúvio. E assim como o dilúvio destruiu aqueles que não estavam preparados no grande dia, assim também no dia da vinda do Filho do Homem, os que não estiverem preparados serão destruídos. Por isso que um pouco mais abaixo no texto, Jesus disse, portanto, vigiai para que esse dia não venha sobre vocês como um laço. Várias outras passagens, como Lucas 17, 28 ao 30, que diz que a vinda do Filho do Homem será como a destruição de Sodoma e Gomorra, mostra também que quem não estiver preparado não terá escapatória. Em contrapartida, os preparados, Jesus disse, meu desejo é que onde eu estou, estejai vós também. E o apóstolo Paulo diz que serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. E Apocalipse capítulo 20 diz assim, esta é a primeira ressurreição, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então o texto bíblico fala que onde Jesus está hoje Jesus está onde? No céu, não é? Na ressurreição, o povo de Deus vai para lá, viver com ele. Onde ele está? Viver e reinar com ele os 1000 anos. Inclusive, esse texto aqui é outro texto que deixa muito claro que os salvos vão passar 1000 anos no céu. Há muitos que falam que os salvos vão ficar só um tempinho no céu e depois vêm para a terra durante o milênio para reinar. O que não bate, porque a Bíblia fala, e viverão e reinarão com Cristo os 1000 anos. É interessante porque se está falando que vamos viver com Cristo 1000 anos, é claro que o texto está falando do céu. Porque aqui na terra nós vamos viver com Cristo eternamente. Se está falando viver com Cristo 1000 anos, Apocalipse 20, verso 6, é porque está falando de viver no lugar onde Jesus já está agora. Agora Jesus vive no céu e nós vamos viver com Ele 1000 anos no céu. Agora, aqui na terra, por isso que a gente vê que viver e reinar com Cristo é lá do céu, porque na terra nós vamos viver e reinar eternamente. Eternamente. O povo de Deus estará eternamente na terra. Apocalipse capítulo 22, do versos 5 ao 6, 7, diz claramente que os salvos reinarão sobre a terra pelos séculos dos séculos. Então, o reino sobre a terra é pelos séculos dos séculos.
eternamente. Onde que é 1000 anos? É com Cristo, vivendo com Cristo no céu. 1000 anos é o que o texto bíblico diz. Aí outras passagens que vão deixar mais claro ainda que na volta de Jesus não terá outro grupo ficando para trás, que vai ficar no milênio, são as parábolas de Jesus. Jesus fala assim, ó, que ele vem, que será como dois servos, que um se preparou e o outro não preparou. E aí, os dois servos, o servo bom e o servo mau, vai ter o acerto de conta com eles no dia que Jesus volta. E o destino do servo mau é um lugar onde há choro e ranger de dentes. E o servo bom entra no reino do Senhor. Jesus tem várias parábolas mostrando que não tem três grupos, porque muitos acreditam que na volta de Jesus tem três grupos. Tem a igreja, tem os que são destruídos, e aí tem um outro grupo que não é a igreja, mas também é salvo ainda para ficar no milênio. Jesus não fala assim, Jesus só fala de dois grupos o tempo todo. Todas as profecias só falam de dois grupos no dia que o Senhor vem. Só tem o grupo dos salvos e dos perdidos. Não tem um terceiro grupo. Então Jesus fala, ó, do joio e o trigo. No dia da volta dele vai ter o joio e o trigo. Aí o trigo é recolhido e o joio é destruído. A Bíblia fala do peixe puro e impuro, né? Jesus fala que é como uma grande rede, e aí o peixe impuro é destruído. Jesus fala do servo inútil e do servo prudente, mostrando também que são dois grupos. Jesus fala das virgens, né? A nécia e a prudente, e há várias outras parábolas, né? Mostrando que só tem dois grupos de pessoas no dia da volta de Jesus. E um grupo está perdido para sempre e o outro salvo para sempre. Então não tem outro além da igreja. O grupo salvo aí é a igreja. Não tem outro na volta de Jesus. Então são várias passagens que deixam muito claro tudo isso, tornando-se inviável a interpretação que tenta colocar um outro grupo salvo aqui na Terra dentro do milênio. Essa interpretação está equivocada porque ela vai bater de frente com muitas verdades sobre a volta de Jesus reveladas no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 16, verso 27, Jesus fala que a vinda dele, ele vai vir na glória do Pai, com os anjos do seu poder, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, a vinda de Jesus é um acerto de contas. Quem preparou está salvo, quem não se preparou está perdido para sempre. O apóstolo Pedro fala que Jesus ainda não veio porque ele está esperando o máximo que puder para que ninguém pereça. Isso está em 2 Pedro capítulo 3, verso 9 ao 10. Por que que fala para que ninguém pereça? Porque Pedro mesmo vai dizer que o dia da vinda do Senhor vai vir trazendo uma destruição sobre todo o mundo. E o texto mostra então que aqueles que não se prepararam vão perecer. O apóstolo Paulo mostra isso claramente em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 10. Nesse texto, Paulo fala que o Senhor Jesus virá em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem o Evangelho. Então, o texto mostra que aqueles que não obedeceram o Evangelho serão destruídos. Paulo fala, banidos da face do Senhor ante o esplendor da sua glória. Então, tem muitas passagens mostrando que no dia da volta de Jesus, quem não estiver pronto vai morrer e estará perdido para sempre. E os salvos, os prontos, serão trasladados, levados para o céu. Então, são muitas passagens mostrando isso. Olha, só mesmo se o amigo tiver com a mente muito cauterizada para não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo mostrando essa revelação. Mas se a mente, os olhos e o ouvido do amigo se abrir pela operação do Espírito Santo, a quem o Espírito Santo dá essa graça de abrir os olhos, o amigo vai perceber que é impossível falar
de que vai ter um milênio com gente habitando aqui nessa terra, porque Jesus, em Sofonias 1,18, fala: o Senhor fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra, e Jesus vai dar livramento e salvação somente para a sua igreja. Os que estão preparados serão então trasladados e levados para o céu. E aí então eles vão reinar em forma de juízo, examinando a vida dos mortos, porque a Bíblia fala: chegou o tempo de julgar os mortos. Então eles vão examinar a vida dos ímpios, mas eles vão também julgar os anjos caídos, né? Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 que os anjos também serão julgados pelos salvos. Mas ninguém aí agora pode ser salvo mais. O juízo é condenatório. O juízo é condenatório, porque o período de salvação é agora. Depois da volta de Jesus, agora é uma fase de juízo condenatório. E no final dos 1000 anos, os ímpios serão destruídos. E aí aqui agora tem outras passagens interessantes que vão tornar inviável esse negócio de milênio com nova terra aqui no milênio, porque no final do milênio essa terra vai inflamar em fogo. É verdade que no final do milênio Jesus vai descer e colocar os pés no Monte das Oliveiras e purificar aquele lugar ali. E aí Apocalipse mostra no final do milênio a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo. Então tem algumas coisas que acontecem no final do milênio. Já vimos que a ressurreição dos ímpios acontece no final do milênio. Os perdidos levantam no final do milênio. Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras e purifica aquele lugar, faz uma grande planície, e então a Nova Jerusalém desce. A Nova Jerusalém desce, e aí então os ímpios reúnem com Satanás para ir tomar a cidade santa. Acontece também o grande juízo do trono branco, o juízo final. E nesse juízo final, os ímpios vão ver por que eles se perderam. Tudo isso vai ser passado e eles vão ver que o nome deles também não se encontra no livro da vida. Eles vão tentar arrancar contra a cidade santa e então vai descer fogo do céu. E aí cumpre 2 Pedro 3, que fala assim, ó: os céus e a terra que agora existe estão guardados para o fogo, no dia do juízo da destruição dos homens ímpios. Entendeu por que não tem como ter nova terra durante o milênio? Sendo que a terra está sendo guardada para esse fogo que vai acontecer no final do milênio? Abra os olhos, meu amigo, para perceber isso. Esse fogo vai acontecer no final do milênio e vai encandecer toda a terra. Só a Nova Jerusalém vai estar protegida ali no final do milênio, porque Jesus desceu antes e já purificou o lugar da Nova Jerusalém. Mas em volta toda a terra vai estar em chamas, porque Pedro mostrou isso, que toda a terra é purificada com fogo. Primeiramente o lugar onde a Nova Jerusalém desce, quando Jesus traz a Nova Jerusalém, e depois todo mundo, quando Deus vai destruir os ímpios, porque eles estão sobre a largura da terra. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, fala que diante do trono branco, os céus e a terra fugiram. O que é o trono branco? É esse julgamento final aí, no final dos 1000 anos. É nele que essa primeira terra vai passar. O primeiro céu e a primeira terra fugiram, tá lá. Agora é interessante que quando João vê a nova terra, Apocalipse 21, verso 1, eis que vi um novo céu e uma nova terra. Aí João fala assim, ó: porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passados. Percebeu que o primeiro céu e a primeira terra passaram no juízo do trono branco. Apocalipse 20, verso 11. Diante do trono passou a terra e o céu, passaram. Então, não tem como falar de nova terra agora, depois da segunda vinda, porque ainda não aconteceu o trono branco. É só depois do trono branco que a terra vai passar. E aí, então, a profecia fala: eis que vi um novo céu e uma nova terra.
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. A primeira terra só vai passar no lago de fogo, na hora que o fogo cair sobre os ímpios e sobre Satanás. Esses textos são muitos claros, para mostrar que nova terra, na profecia, somente haverá depois do final do milênio. Não tem nova terra antes do final do milênio. Então agora vamos ler de novo o verso. Porque assim como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Percebeu que o texto aqui está falando do novo céu e nova terra? O texto está falando assim, ó, lá no novo céu e na nova terra, a posteridade de vocês vai estar lá, no novo céu e na nova terra. Então vamos entender isso aqui biblicamente. Não adianta querer fazer uma ginástica aí para falar de repente que isso aqui não é no novo céu e nova terra. O texto está falando que é no novo céu e nova terra. E não tem como falar, meu amigo, que tem novos céus e nova terra já agora na segunda vinda. Quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente descobre que novos céus e nova terra é somente no final do milênio. Então vamos aprofundar mais um pouco o nosso estudo aqui. Eu acho que já ficou claro, né, que a interpretação correta é que isso aqui está acontecendo na nova terra, novo céu e nova terra. É a interpretação correta. Agora vamos entender o que o profeta está querendo dizer. Então, assim, quem insiste que isso aqui está acontecendo no milênio está com a interpretação errada. Eu não sei que texto mais eu tenho que ler para provar para você que isso aqui não é no milênio. Mas se você insiste que novos céus e nova terra é no milênio, eu só lamento, né? É triste. Eu vou orar por você para ver se em algum momento o Espírito Santo consegue abrir o seu entendimento. Porque quando a gente estuda da Bíblia, novos céus e nova terra é somente no final do milênio. Então agora vamos entender a Bíblia certo? Né? E lembrando também que a Bíblia só fala de dois grupos de pessoas, igual eu já apresentei, o ímpio e o justo. Deus vai tirar o ímpio da terra e entregar a terra para o justo, para o justo. Agora, os profetas do Antigo Testamento, eles não viram tudo. É por isso que muita gente faz confusão. A revelação ela é progressiva. Deus vai trazendo cada vez mais luz para a gente compreender melhor essas coisas. Aí muita gente fica só no texto do Antigo Testamento e não está prestando atenção no que veio depois, no tanto de luz que Deus trouxe para fazer a gente compreender melhor como que será isso. Mas a gente, quando vê toda a luz da Bíblia, a gente descobre o seguinte, que é o que eu vou falar agora, que o ímpio vai ser destruído no final do milênio, quando a gente vê em toda a luz da Bíblia, não é antes. O ímpio é totalmente destruído no final do milênio. Nova terra é no final do milênio. Novo céu é no final do milênio. Agora é que vem agora o ponto mais importante. E essa parte aqui, assim estará a vossa posteridade. Como é que isso aqui cumpre? Bem, assim estará a vossa posteridade, o vosso nome, eu vou provar que isso aqui vai cumprir assim, ó. É porque o povo de Deus não vai desaparecer nunca mais da terra. Essa profecia só está querendo dizer isso. O povo de Deus não vai desaparecer nunca mais da terra. Na forma de hoje, da gente entender hoje, para um povo não desaparecer nunca mais da terra, precisa nascer filhos. Hoje, para um povo não desaparecer nunca mais da terra, precisa nascer filhos. Por quê? Porque hoje as pessoas morrem. No mundo de hoje que tem morte, as pessoas morrem. Então, se as pessoas pararem de ter filhos, o povo desaparece. Porque as pessoas vão envelhecer, vão morrer, pararam de ter filho, aí vai desaparecer. Mas eu vou provar para vocês que na nova terra, mesmo sem ter filho, o povo não desaparece. E essa profecia ela vai cumprir desse jeito. Quando fala assim, ó, a vossa posteridade estará sempre e o vosso nome, não precisa estar filhos nascendo ali.
A vossa posteridade vai estar lá. O texto está falando assim, ó, há de estar a vossa posteridade. Agora eu vou explicar biblicamente como que a posteridade dos salvos vai estar lá. Eu já comecei a explicar. Primeiro é porque ninguém morre. Então vai estar lá por esse princípio da vida eterna. Não é porque vai estar gente nascendo, 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 não. Não precisa mais disso. Da vida eterna. Mas eu vou aprofundar mais um pouquinho, vendo essa questão da ressurreição. Em Lucas capítulo 20, tem uma passagem interessante onde Jesus fala da ressurreição. Lucas capítulo 20, versos 34, Jesus fala assim, ó: os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento. Por que que um dos motivos que tem o casamento nesse mundo é justamente para que possa nascer filhos e a população não acabar. Então, através do casamento, vêm os filhos e aí a humanidade não acaba, porque as pessoas envelhecem, morrem, mas deixaram filhos. A sociedade continua. Aí quando Jesus fala que não vai ter casamento no mundo vindouro, olha o que ele diz, ó. Mas os que são havidos por alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Então tem duas coisas aqui, a ressurreição e o mundo vindouro, porque através da ressurreição você entra no mundo vindouro. Não se casam, nem se dão em casamento. Agora olha a explicação de Jesus. Pois eles não morrem, porque eles não morrem. Então Jesus está mostrando que eles não morrem mais. Então, por não morrer, não vai acontecer do povo desaparecer da face da terra. Então é assim que vai cumprir a profecia de Isaías. Assim há de estar o vosso nome perante mim. Vocês não vão desaparecer nunca mais da face da terra. E a vossa posteridade. Aqui, através da ressurreição, é que vai estar, a posteridade dos salvos vai estar com ele. Lembrando que os profetas, quando eles dirigem as profecias, eles sempre dirigem para os pais. Sempre. Pode ver lá na Torá, Deus fala bem assim, ó, instruí os vossos filhos, eu abençoarei os vossos filhos, eu estarei com vocês e com os vossos filhos. Então a Bíblia, ela foi escrita sempre se dirigindo aos pais. Então quando o texto fala assim, ó, vocês vão estar lá, a posteridade de vocês vai estar lá, isso aqui se cumpre na ressurreição. Agora deixa eu aprofundar mais um pouco. Como que vai cumprir na ressurreição? É porque na ressurreição, meus amados, a, os filhos serão devolvidos aos pais para sempre. No dia da ressurreição, os filhos serão devolvidos aos pais para sempre. E aí você vai estar na nova terra com seus filhos para todo o sempre. Então, assim, à luz do Novo Testamento, a gente percebe que na nova terra não vai estar nascendo filhos, não há necessidade. E os filhos estarão sempre com seus pais. Então, como que a gente entende? Assim há de estar a vossa posteridade. O que a gente entende é que isso será entregue aos pais na ressurreição. Se você já perdeu um neto que veio a falecer neste mundo aqui, um filho, uma filha sua que morreu, no dia da ressurreição, Deus vai te devolver essa posteridade sua que morreu, todos os seus filhos. Então, os filhos que estarão na nova terra são os filhos da ressurreição, porque na ressurreição, Cristo vai entregar de novo os filhos, as famílias serão reunidas e eles estarão para sempre com Deus na nova terra. Então, é assim que vai acontecer o cumprimento dessa profecia de Isaías. É um cumprimento espiritual. A ideia de posteridade na Bíblia, nós temos aí muitas passagens na Bíblia que mostra que quando Deus fala de destruir a posteridade, é a mesma coisa de falar assim, destruir a nação.
Igual quando o profeta Isaías falou isso aqui, assim há de estar o vosso nome e a vossa posteridade, e Israel estava na iminência de ser invadido por Babilônia, no cativeiro babilônico. Então o povo de Israel temia pela sua própria existência, pela própria existência. Então o povo de Israel entendeu que eles iam desaparecer da face da terra, porque Babilônia iria destruir eles. Aí nesse contexto que foi falado, olha, vocês vão estar lá na nova terra. Então quando fala o vosso nome e a vossa posteridade vai estar lá, o que o texto está querendo dizer é assim, ó, vocês não vão desaparecer como um povo. Vocês vão continuar sendo um povo. Agora, a Bíblia trouxe mais luz e mostrou como isso vai acontecer. Isso vai acontecer através da ressurreição. A posteridade está lá, vai cumprir na ressurreição. Por que vai cumprir na ressurreição? Porque na ressurreição o povo de Deus vai ser glorificado. O povo de Deus vai ser glorificado. E aí ele nunca mais morre. E os filhos do povo de Deus vai ser devolvido a eles. E eles vão estar para sempre. Nunca mais morrem. Isso tudo vai acontecer na ressurreição. Segundo a Bíblia, é desse jeito que essa profecia vai cumprir. Entendeu? E aí, por estar para sempre, a profecia cumpre. E na Bíblia, as nações que a posteridade não estava, elas foram destruídas por juízo. Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que não ficou posteridade, significa que a nação foi destruída. Babilônia, a Bíblia fala que não ficou posteridade. Assíria, Nínive, Moabe, os filisteus, entre outras nações, os cananitas, não ficaram posteridade. Quando o texto fala isso, está querendo dizer, deixou de existir a nação, deixou de existir o povo. Então, quando Deus prometeu, a vossa posteridade estará lá, é o mesmo que dizer, vocês não vão deixar de existir. Vocês vão estar para sempre lá. Agora, à luz da Bíblia, os filhos vão vir só na ressurreição. Segundo a Bíblia, durante a eternidade, os salvos não vão ficar gerando filhos. Os filhos vão vir só no dia da ressurreição. Os filhos vão vir, né? É como se eles estivessem renascendo ali, porque eles tinham morrido nesse mundo. Aí Deus vai trazer os filhos, e aí esses filhos estarão com os salvos para sempre. Para sempre. É assim que se explica esse texto. Assim há de estar a vossa posteridade. Onde eu não dei conta de esclarecer, que o Espírito Santo possa te esclarecer. Mas é isso aí, meu amigo. A nova terra é somente no final do milênio. E na volta de Jesus só tem dois grupos de pessoas: perdidos para sempre e salvos para sempre. Que Deus continue derramando luz sobre a tua vida. Amém? Amém.